Normalmente, a casa simboliza o lar da família, é onde todos os membros da família se reúnem. Por isso, a maioria das pessoas realmente investe muito para que as pessoas que vão morar lá fiquem confortáveis. Mas, sem que você saiba, existem casas no mundo que não foram feitas apenas para morar, mas sim construídas para resistir às forças da natureza. Por exemplo, existem casas que não são facilmente afetadas por enchentes. Também há casas que conseguem suportar terremotos, tempestades, calor intenso e frio extremo. E também existem casas que flutuam quando o nível da água sobe. Há até casas que estão literalmente enterradas dentro de montanhas e muitas outras, ou seja, enquanto muitas casas modernas se deterioram com o tempo, algumas estruturas foram feitas para durar por muito mais tempo. Por isso, neste vídeo, vamos dar uma olhada em algumas das casas mais diferentes e mais resistentes do mundo. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir um like e que você se inscreva. Inscreva-se também no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então vamos começar. Número 10. Casas flutuantes que sobem durante as enchentes. Na maioria dos países, quando há enchentes, o que eles fazem é construir muros mais altos e barreiras contra enchentes mais resistentes. Na Holanda, tiveram outra ideia. Construíram casas que acompanham o nível da água, em vez de lutar contra ela. Em uma vila perto do rio Maas, há casas que parecem normais à primeira vista, mas quando chega uma grande enchente, é aí que o verdadeiro design delas aparece. A casa inteira vai subindo aos poucos conforme a água sobe, como se fosse um barco. Segundo relatos dos projetos holandeses de controle de inundações, essas casas foram feitas para enfrentar enchentes mais intensas devido às mudanças climáticas. Como grande parte dos Países Baixos está abaixo do nível do mar, enfrentam enchentes há muito tempo. Por isso, construíram casas resistentes a inundações. O maior segredo disso está na fundação. Há uma grande caixa de concreto oca embaixo da casa. Quando o tempo está normal, ela fica apenas apoiada no chão como uma casa comum. Mas quando a água da enchente entra, o espaço embaixo se enche de água. É por isso que toda a estrutura começa a flutuar ali. Também há grandes postes de aço nas laterais que servem como guia para que a casa não seja levada ou vire. Por isso, mesmo flutuando, ela continua estável. O mais impressionante é que todo o sistema é automático. Não há botão, não há máquina, não precisa de ninguém para operar. A casa se eleva sozinha dependendo do nível da água. Até as linhas de água, eletricidade e o sistema de esgoto são flexíveis para não serem cortados enquanto a casa sobe. E mesmo que o conceito seja avançado, o design é realmente simples. Concreto, aço e madeira são os principais materiais. Não há tecnologia complicada que possa quebrar facilmente com o passar do tempo. Por isso, é fácil de consertar e manter. Moradores dizem se sentir mais tranquilos durante enchentes. Aviso, porque eles sabem que a água não vai simplesmente entrar em suas casas. Em vez disso, toda a casa vai subir junto com a água. E como esse projeto foi bem sucedido, outras cidades propensas a enchentes no mundo também começaram a estudar a mesma ideia. Isso inclui algumas partes de Bangkok, Jakarta, Nova Orleans e do Reino Unido. Com o aumento do nível do mar, esse tipo de casa pode se tornar ainda mais comum no futuro. Porque às vezes a maneira mais eficaz de sobreviver contra a natureza não é lutar contra ela, mas sim se adaptar. Número 9. Casas feitas de pneus velhos e lixo. No deserto do Novo México, nos Estados Unidos, existem casas com uma aparência muito diferente. Parecem não ser casas comuns. Mas o mais surpreendente é que muitas delas já estão de pé há décadas e ainda são usadas até hoje. Elas são chamadas de Earthships. Essa ideia começou em 1970, com a ajuda do arquiteto Michael Reynolds. Ele queria construir uma casa que pudesse sobreviver mesmo longe da cidade. Do tipo que, mesmo se faltar água ou eletricidade, ainda pode ser habitada. E uma das coisas mais incomuns nisso são os materiais usados. Muitas paredes do Earthship são feitas de pneus velhos de carro preenchidos com terra compactada. Quando isso endurece, a parede fica extremamente resistente, quase como pedra. Depois, isso é coberto com reboco ou concreto para ficar mais sólido e mais protegido contra o calor e a chuva. As paredes do Earthship são grossas, e isso ajuda muito a controlar a temperatura interna. De manhã, as paredes absorvem o calor do sol. À noite, elas liberam calor aos poucos. Assim, mesmo com o calor do deserto de dia, à noite faz frio, mas dentro da casa continua confortável.
Não é preciso usar ar-condicionado ou aquecedor, pois contam com sistema próprio de água. O telhado capta a água da chuva. Depois, a água é coletada e purificada para ser usada para beber, tomar banho e outras necessidades. Até mesmo a água usada da pia e do chuveiro é reciclada para regar as plantas. Muitas Earthships também usam painéis solares para gerar sua própria eletricidade. Então, mesmo que você esteja no meio do deserto, ainda é possível ter uma casa funcionando. Mas não é só o fato de serem ecológicas que torna essas casas especiais. Elas também são resistentes a incêndios, cupins e apodrecimento, porque a maioria dos materiais usados nessas casas é terra, concreto, aço e outros materiais resistentes. O tempo não destrói facilmente essas casas, e como o design é simples, também é fácil de consertar mesmo depois de muitos anos. Até hoje, muitas Earthships originais dos anos 1970 ainda estão de pé. E esse é o ponto mais importante desse conceito. Não é necessário que a casa seja muito cara ou super tecnológica para durar por muito tempo. Às vezes, uma casa fica ainda mais resistente quando sabe conviver com a natureza. Número 8, a casa escondida dentro da colina. No país de Gales, existe uma casa que você quase não percebe, mesmo estando bem na sua frente. Porque, ao invés de ser construída sobre o solo, ela foi escondida na lateral da colina. À primeira vista, parece apenas um gramado comum. Parece apenas uma pequena parte da montanha. Mas debaixo daquela colina verde, existe uma casa moderna feita para durar por muito tempo. Ela se chama Malator House. Ela foi concluída em 1998 em Pembrokeshire, Pembroke, e até hoje continua sendo um dos exemplos mais incomuns de arquitetura subterrânea na Europa. O grande motivo pelo qual essa casa é especial é porque quase toda a sua estrutura está escondida debaixo da terra. A única coisa que praticamente se vê do lado de fora é uma grande parede oval de vidro. O restante da casa está coberto por terra e grama. Isso não foi feito só para parecer legal. Há um propósito real por trás. Quando a maior parte da casa está debaixo da terra, ela fica mais protegida contra ventos fortes, chuva e grandes variações de temperatura. A própria montanha funciona como um escudo natural. A estrutura principal também é bem espessa porque é feita de concreto armado e aço. Por isso, a fundação é extremamente resistente. O telhado é coberto com grama de verdade e terra. Isso ajuda muito a manter a casa fresca no verão e quente no inverno. Assim, não é preciso um sistema de aquecimento ou resfriamento tão potente, o que também economiza energia. E como a maior parte da estrutura está escondida, ela recebe menos exposição direta à chuva, ao calor do sol e a tempestades fortes. Isso significa que os materiais se desgastam mais devagar em comparação com uma casa comum que está sempre exposta ao tempo. Por dentro, a casa tem planta aberta. Ela não é cheia de paredes grossas e muitos quartos divididos. O layout é mais simples. E de acordo com os arquitetos, eles fizeram isso para que a casa seja flexível no futuro, porque tem menos paredes, menos partes também podem apresentar problemas com o passar do tempo. Outra coisa que eles pensaram foi na localização. Eles não construíram isso em uma área propensa a enchentes ou em um lugar onde é fácil acontecer deslizamento de terra. Isso é importante porque, por mais resistente que seja a casa, ela pode ser destruída se construída no lugar errado. Essa é a principal ideia por trás da Malator House. Não é só a espessura do concreto ou a resistência do aço que determina se uma casa vai durar muito. Às vezes, o verdadeiro segredo está na mistura certa de engenharia e natureza. Porque quando a casa sabe se adaptar ao seu entorno, há uma chance muito maior de ela durar por muito tempo. Número 7. A casa na montanha que quase ninguém consegue ver. Na Suíça existe uma casa que é quase invisível de longe, porque ela está cravada na lateral da montanha. Ela se chama Vila Vals, e à primeira vista, parece que não há nenhuma casa no local. Você só vai notar uma grande janela redonda na lateral da montanha. Mas atrás desse círculo há uma casa inteira escondida dentro da terra e das pedras. Esta casa foi construída em 2009 perto da vila de Vals, na Suíça. E o principal objetivo dos arquitetos era simples: construir uma casa que fosse resistente, silenciosa e que quase não alterasse a aparência natural da montanha. Por isso, ao invés de construir uma grande estrutura acima do solo, eles escavaram a lateral da montanha para colocar a casa ali. Isso foi uma grande vantagem, porque a espessa camada de pedra e terra ao redor serve como proteção natural contra o clima frio, ventos fortes
e grandes variações de temperatura. A montanha serve como armadura natural. O concreto é o principal material para tornar a estrutura da casa resistente. Mas como está escondida debaixo da terra, ela também é menos afetada pela chuva, sol e outras coisas que normalmente aceleram o desgaste das casas comuns. Por isso, a manutenção dela também é menor com o passar do tempo. E mesmo sendo uma casa subterrânea, ela não é escura. A grande abertura circular na frente serve como fonte de luz natural. É por ali que entra a luz do sol e a vista do vale lá fora. O design de interiores dela também é simples. Não tem decoração em excesso. Não tem um layout muito complicado. Quase tudo dentro foi feito para ser prático e duradouro. E é por isso que a Vila Vals é especial. Esta não é uma casa feita para impressionar. Ela foi feita para durar. Enquanto a maioria das casas modernas foca na aparência, esta casa está mais focada em proteção, eficiência e sobrevivência a longo prazo. E isso mostra que, às vezes, a casa mais resistente não é a maior ou a mais cara, mas sim aquela que sabe se esconder e conviver com a natureza. Número 6. A casa que se transforma em uma fortaleza. Na Polônia, existe uma casa que pode mudar de aparência em apenas alguns minutos. Quando está aberta, parece uma casa de luxo moderna, com muitas janelas de vidro e um espaço amplo. Mas quando o sistema de segurança é ativado, toda a casa se transforma em um bunker de concreto. Isso é chamado de casa segura. Ela foi construída em Varsóvia em 2009 pelo escritório de arquitetura KWK Proms. E desde o início, o objetivo desta casa já era claro. Ela não foi feita apenas para ser bonita, foi feita para ser extremamente segura e resistente. Toda a estrutura é feita de concreto armado e aço. As paredes são grossas, a estrutura é resistente e quase todas as partes da casa têm uma função de segurança. Mas a característica mais incomum dela são as paredes móveis. Existem grandes painéis de concreto que podem se mover para cobrir completamente as janelas e a entrada da casa. Quando essas paredes se fecham, quase todas as aberturas da estrutura desaparecem. Parece um cofre gigante feito de concreto. Até a varanda no segundo andar pode se fechar e recuar para dentro. Por isso, quando a casa inteira está trancada, é muito difícil de invadir. Durante o dia, a aparência dela é totalmente diferente, os painéis se abrem. As grandes paredes de vidro aparecem. A casa toda fica iluminada e aberta. Tem vista para o jardim e luz natural dentro. Então, mesmo sendo super segura, ela ainda pode ser confortável para se viver durante o dia. E o design não pensa só na segurança contra pessoas. Ela também foi feita para ser resistente contra fortes tempestades e outras condições extremas. Tem sistemas de backup para água e eletricidade caso aconteça alguma emergência. É como uma combinação de casa moderna com abrigo de sobrevivência, mas o mais interessante é que ela não foi construída em uma zona de guerra ou em um lugar perigoso. Ela está em uma parte tranquila da zona de guerra. Isso só mostra como a mentalidade de alguns arquitetos mudou em relação à habitação moderna. À medida que aumentam as preocupações com desastres, segurança e incertezas no mundo, agora existem casas que não foram feitas apenas para serem bonitas. Elas foram criadas para manter pessoas vivas em situações extremas, que é a proposta da casa segura. Uma casa que pode parecer normal durante o dia e pode se transformar em uma fortaleza em apenas alguns segundos. Número 5. A casa-domo que sobreviveu a furacões enormes. Na Flórida existe uma casa que já enfrentou vários furacões fortes, mas continua de pé. Ela é chamada de casa-domo. E por muitos anos, ela se tornou um dos exemplos mais famosos de casa resistente a furacões nos Estados Unidos. Ela foi construída em 1982 na praia de Pensacola por Bublé. Desde o início, ele já sabia que o lugar era perigoso porque as áreas costeiras da Flórida são frequentemente atingidas por furacões fortes. Por isso, ao invés de construir uma casa comum, ele fez uma estrutura capaz de enfrentar ventos fortes e a elevação do mar causada por tempestades. E é por isso que o design dela é redondo. Não é só para ter uma aparência diferente. O formato de cúpula realmente tem um propósito de engenharia. Quando o vento está forte, o fluxo de ar desliza mais facilmente por uma estrutura redonda do que por paredes planas e cantos pontiagudos. Isso significa que menos pressão atinge diretamente a casa. A chance da estrutura quebrar ou ser arrancada é menor durante um furacão. A fundação dela também é elevada para ajudar contra a elevação do nível do mar ou a maré de tempestade durante uma tempestade.
Concreto e materiais resistentes foram os principais usados na casa. As paredes são grossas e não utiliza o design típico de telhado que é facilmente levado por ventos fortes. Por muitos anos, a casa em forma de cúpula sobreviveu a vários furacões fortes, incluindo o furacão Iva em 2004 e o furacão Dennis em 2005. Enquanto muitas casas ao redor foram destruídas, a estrutura em forma de cúpula permaneceu de pé, e é por isso que ela ficou famosa nas redes sociais e em documentários. Nas imagens de satélite, ela costuma ser vista quase sozinha de pé, enquanto as outras estruturas ao redor estão destruídas ou desapareceram. Mas no final, não foi a casa em si que se tornou o problema. O mar foi lentamente consumindo o terreno ao redor dela devido à erosão costeira e ao aumento do nível do mar. Chegou ao ponto em que a área ao redor da casa ficou quase submersa e, eventualmente, o local também foi abandonado. Embora não exista mais, a Dome Home virou um exemplo importante na arquitetura resistente a desastres. Isso mostrou que, às vezes, não é o tamanho ou materiais muito caros que são mais importantes para a sobrevivência de uma casa, mas sim o formato certo, a engenharia correta e o planejamento adequado contra a natureza. Número 4. A casa gigante de pedra construída como ruínas antigas. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, existe uma casa que parece ter vindo da antiguidade. Quando você vê essa casa, vai pensar que é um antigo templo ou uma fortaleza antiga. Porque, em vez de blocos de concreto comuns ou madeira, toda a estrutura foi feita com grandes pedras. Ela é chamada de Bolton Stone House. E o mais surpreendente é que quase não foi usado cimento para unir as pedras. Ela foi construída pelo engenheiro e escultor David Bolton no início dos anos 2000. O objetivo dele era simples, mas muito difícil de realizar. Construir uma casa que pudesse durar centenas de anos, talvez até mais. Então, o que ele fez foi usar grandes blocos de granito, cada um moldado e ajustado com extrema precisão. É como um quebra-cabeça gigante. Quando uma pedra é colocada, o próprio peso dela ajuda a manter toda a estrutura estável. É quase a mesma técnica usada em algumas antigas estruturas de pedra no Peru e em outras civilizações antigas. E é por isso que a casa é tão resistente. As paredes também são grossas. Em algumas partes tem mais de 2 pés de espessura. Como a principal matéria-prima é a pedra, ela não pega fogo facilmente. Também não é facilmente atacada por cupins. E também não apodrece como a madeira. Até o telhado é feito de pedra. Não é telha comum ou telhas de asfalto. Existe um sistema especial de drenagem embaixo para que a água da chuva não se acumule. Quase todas as partes da casa foram feitas para durar por muito tempo. Mas mesmo que por fora pareça uma estrutura antiga, por dentro ainda é uma casa moderna. Tem cozinha, tem quartos, tem banheiros e também tem áreas de convivência como uma casa comum. Também tem seu próprio sistema de energia solar e aquecimento geotérmico para economizar energia. E outra coisa que Bolton pensou bastante foi na manutenção. Os sistemas elétrico e hidráulico foram instalados de forma que seja fácil de consertar, sem precisar demolir a estrutura. Por isso, mesmo depois de muitos anos, ainda pode ser reparado sem danificar a fundação principal. E isso é o mais interessante desta casa. Enquanto a maioria das casas modernas hoje depende de muitos materiais sintéticos e peças produzidas em massa, a casa de pedra de Bolton voltou a um método mais simples de construção: pedra, peso e engenharia adequada. E de acordo com alguns arquitetos e engenheiros, essa também é a razão pela qual muitas estruturas antigas do mundo ainda estão de pé até hoje. Porque às vezes o jeito mais simples é o que demora mais para se desgastar. Número 3. A casa inclinada construída para terremotos. Na Itália, existe uma casa que parece torta à primeira vista. Parece que foi construída errado, parece instável. Mas na verdade, esse design diferente foi feito de propósito. E o motivo são os terremotos. Essa casa faz parte de um projeto do grupo de pesquisa italiano chamado Homer. Ela foi construída depois de vários terremotos fortes na Itália que destruíram muitas casas e prédios. Foi aí que eles pensaram em uma grande pergunta: como construir uma casa que consiga sobreviver melhor durante um terremoto? E ao invés de usar um design retangular normal, eles fizeram uma estrutura com a armação inclinada. Parece que está de lado, mas há ciência por trás disso. Em uma casa comum, quando ocorre um terremoto, a pressão atinge fortemente os cantos e as junções da estrutura. E quando uma parte não aguenta o estresse, a casa inteira pode desabar.
Mas com esse design diagonal, a distribuição das forças fica mais equilibrada e dispersa a força enquanto o solo se move. É como se a estrutura espalhasse o impacto para que não seja apenas uma parte que suporte todo o peso. A fundação principal disso é concreto armado com amortecedores. Por isso, a casa se move um pouco durante um terremoto, em vez de tentar ficar completamente rígida. E isso ajuda muito a reduzir a chance de colapso. Os materiais das paredes também são leves, mas resistentes ao fogo e ao calor. E mesmo com um design moderno, todo o conceito ainda é prático. Também possui painéis solares para ter seu próprio fornecimento de energia elétrica. E por causa do formato do teto e do interior, o fluxo de ar dentro da casa também é melhor. Por isso, é necessário menos ar-condicionado durante grande parte do ano. Outra das características mais importantes é que ela pode ser construída rapidamente. Isso ocorre pois muitas partes são pré-fabricadas. Isso significa que as partes podem ser levadas para áreas de desastre e montadas em apenas alguns dias usando guindastes e ferramentas básicas. E isso faz uma grande diferença em áreas atingidas por terremotos, porque, muitas vezes, as pessoas esperam anos antes de conseguirem uma moradia permanente. Mas o objetivo do Projeto Homer é construir uma casa que não seja apenas um abrigo temporário, mas uma casa que possa durar por muitas gerações. E essa é a ideia mais importante por trás desse design. Não basta que a casa seja apenas bonita, ela também precisa estar preparada para os desastres que podem acontecer a qualquer momento. E às vezes, o design diferente que parece pequeno, à primeira vista, é a solução de engenharia mais inteligente. Número 2. A vila subterrânea escondida, dentro de uma montanha. No sul da Espanha, existe uma comunidade onde muitas pessoas literalmente vivem dentro da montanha. Isso não é apenas uma atração turística. São casas de verdade que ainda são usadas até hoje. E o mais surpreendente é que algumas delas existem há centenas de anos. Esse lugar fica em Guadix, Andaluzia. É conhecido por suas milhares de casas-caverna escavadas diretamente nas suaves colinas vulcânicas. À primeira vista, parece apenas uma vila comum. Tem portas, tem janelas, tem ruas. Mas quando você entra, é aí que percebe que grande parte da casa fica debaixo da terra. De acordo com os registros históricos da Espanha, esse tipo de moradia já é usado há muito tempo nesta região. E com o passar do tempo, as casas também foram se expandindo à medida que as famílias cavavam mais quartos dentro da montanha. E mesmo sendo um conceito muito antigo, ainda é um dos designs de moradia mais práticos até hoje, porque o próprio solo serve como isolamento natural. Quando está muito quente lá fora, é fresco lá dentro. Quando o tempo está frio, a temperatura dentro da casa-caverna continua confortável. Por isso, em muitas casas, raramente é preciso ar-condicionado ou um grande sistema de aquecimento. E como grande parte da estrutura fica debaixo da terra, ela também fica mais protegida contra ventos fortes, incêndios florestais e o calor intenso do sol. Não há telhado comum que um furacão possa arrancar. Outro dos motivos mais importantes para a durabilidade dessas casas é que há muito pouca madeira na estrutura. Isso significa que há menos chance de cupins, apodrecimento ou incêndio. E como a maior parte das paredes é feita diretamente da própria montanha, toda a casa é extremamente resistente. Até hoje, ainda existem milhares de casas-caverna em Guadix que são usadas como moradia, e algumas delas já foram modernizadas. Tem painéis solares, encanamento moderno e sistemas elétricos atualizados. Mesmo que outras casas não tenham essas melhorias, ainda podem ser habitadas confortavelmente. E nos últimos anos, o interesse de arquitetos e especialistas ambientais nessas casas-caverna também aumentou. Porque, enquanto o mundo procura por moradias mais resistentes ao clima, eles perceberam que muitas das soluções de hoje já são usadas há muito tempo em Guadix. Isolamento natural, esfriamento passivo, ventilação natural e o uso do próprio solo como proteção. Ideias simples que estão sendo reutilizadas hoje na arquitetura verde moderna, e isso é o mais interessante aqui. Enquanto muitos prédios modernos hoje em dia se deterioram rapidamente ou são muito caros de manter, essas casas que foram literalmente escavadas na montanha continuam firmes depois de tanto tempo. Às vezes, os métodos antigos são realmente os mais eficazes. Número 1. A casa construída entre rochas gigantes. Em Portugal, existe uma casa que parece que não foi feita por mãos humanas. Quando você vê isso de longe, parece apenas um grupo de grandes pedras no meio da colina. Mas quando você se aproxima,
Pode ver as janelas, a porta e o telhado encaixados bem entre as pedras gigantes. Isso é chamado de Casa do Penedo, ou mais conhecida como The Stone House. Ela foi construída em 1974 como uma simples casa de férias para uma família, mas com o tempo ela se tornou uma das casas mais famosas e diferentes da Europa. E o mais especial aqui são as 4 enormes pedras de granito. Foram usadas como parte principal da estrutura. Em vez de remover as pedras, elas foram incorporadas ao próprio design da casa. 2 pedras servem como as laterais da casa. Uma delas faz parte da parte de trás, e a outra faz parte do próprio telhado. E isso é muito importante porque o granito é extremamente resistente. É um dos tipos de pedra mais duros e mais fortes do mundo. Não queima facilmente, não apodrece, e não é facilmente afetado pela chuva e pelo calor. Por isso ajuda muito a casa a durar por um tempo extremamente longo. Outras partes da parede também são feitas de pedra local e concreto. O design é simples, não há sistemas de alta tecnologia. Não há tecnologia complicada. E esse é exatamente um dos motivos pelo qual ela é resistente. Como há menos sistemas, há menos coisas que podem quebrar com o passar do tempo. Também não tinha encanamento no início, e sistemas elétricos quando foi construída, por isso não há tubos ou fiação que possam facilmente apresentar problemas. Por dentro, o ambiente também é simples. Tem uma lareira, bancos de madeira e apenas utensílios básicos. Mas isso já é suficiente para ser uma moradia confortável. E enquanto muitas casas modernas hoje dependem de tecnologia avançada, a Casa do Penedo é o oposto. A principal força dela é o peso, a engenharia simples e o aproveitamento da forma natural do local. É como se a casa e a montanha fossem uma só. E é por isso que ela é tão única. Ela não tenta controlar a natureza. Ela apenas convive com ela. E talvez seja por isso também que consegue permanecer de pé por tanto tempo.